Drico du Plessis e Sean Strickland se enfrentaram na luta principal do UFC 312. É sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, só confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, bora lá falar dessa luta que valia o cinturão da categoria peso médio do UFC, uma revanche. O du Plessis defendeu com sucesso o cinturão e dessa vez de maneira muito mais clara do que na primeira luta. E como esperado e como eu falei no vídeo pré-evento, o du Plessis teria muito mais facilidade nessa luta do que na outra, porque ele é um lutador de MMA, ele é muito mais completo do que o Strickland. O Strickland, como eu também disse no vídeo pré-evento, é basicamente, uma tartaruga, um cara que fica dentro do seu casco ali, da sua defesa, anda pra frente, solta jab e no máximo um chip ou outro, que é aquele chute ali no corpo. Ele não tem mais ferramentas, ele não tem mais opções. Ele é um lutador tecnicamente muito ilimitado e ele não teria muito o que fazer, o que planejar para essa próxima luta, para essa revanche, né? Então, eu até usei a analogia, enquanto ele abria a caixa dele de ferramenta para ver o que fazer na revanche, ele só encontraria jab, defesa ali com a sua guarda e chips. A gente teria o Drico du Plessis com uma gama de ferramentas do que ele poderia usar. E o du Plessis não só venceu na decisão unânime, como ele dominou a luta e basicamente só na trocação. Ele só aplicou uma quedinha ali no final de um round, só para, dar aquela pontuada ali. Ele mesmo disse na entrevista que nem planejava dar aquela queda ali, então ele fez a luta na área do Strickland, só que ele é muito mais completo, como eu falei. Então ele pode ser estranho, assim como o próprio Strickland também é bem estranho, só que o du Plessis tem muito mais armas. Desde o começo da luta ele trocou de base o tempo inteiro, então ele fica de canto, fica de destro, inclusive por trocar tanto de base ali, ele acaba na hora de se movimentar, às vezes anda errado, bate com a mão errada na hora que ele tá andando, enfim, ele faz algumas coisas que fogem do convencional. Porém, o cara é campeão do UFC e não perde faz muito tempo, então a plasticidade pode não ser uma qualidade dele, mas a qualidade dele é vencer luta, que é o que mais importa. E inclusive, por mais que ele não seja plástico, ele acaba sendo interessante de assistir. Pelo menos na minha opinião, fica divertido, O cara pode ser meio estranho, mas eu acho legal de assistir. E uma coisa que ele tem que a gente não pode negar é contundência. Todo golpe dele machuca, todo mundo que luta com ele fala justamente desse poder que ele tem. O próprio Strickland falava antes dessa luta, que quando ele enfrentou o du Plessis a primeira vez, que ele realmente é um cara estranho, que você não sabe o que esperar, e quando ele bate ali, ele realmente acaba incomodando. Então nessa luta aqui, o que aconteceu? A gente teve o du Plessis trocando de base constantemente, usando muito bem nos primeiros rounds os chutes com a perna da frente, que surpreendiam o Strickland, porque o Strickland tem aquela guardinha e tal, ele se defende bem, mas majoritariamente dos golpes com as mãos, porque ele fica quase que lutando boxe. Então, quando vem um chute na cabeça com a perna da frente, realmente é mais difícil dele perceber, Então ele realmente tomou alguns chutes ali, e o du Plessis realmente colocou muito mais volume. O Strickland nos primeiros rounds ali ficou muito passivo, tanto que o corner do intervalo ali do segundo pro terceiro falou pra ele, falou, pô, você precisa trabalhar, você precisa não sei o quê, porque realmente ele não estava fazendo muita coisa, Então o du Plessis foi completamente dominante, Ele deu muito trabalho ali. O Strickland, ele basicamente não tinha opções, Foi o que eu falei das ferramentas. Ele não tinha o que fazer, porque o que ele precisa fazer, já que o jogo dele é limitado, é andar pra frente, tirar o espaço do seu adversário e colocar aquele volume ali de jab e tal. Só que acontece, o du Plessis, ele aguenta pancada, ele é muito forte e ele não curte muito andar pra trás. Então, ele dificulta o jogo do Strickland. Além de tudo, além do du Plessis ser mais completo, o jogo dele é muito eficiente contra o Strickland, porque ele não é um lutador como é o Adesanya, que precisa recuar, que precisa movimentar lateralmente, que é um cara mais contra-golpeador. O du Plessis não tem muito essa, ele é meio que um tanque mesmo. Então ele é forte, ele bate forte e ele gosta de bater avançando, andando, Então realmente o jogo é meio complicado para o Strickland, ele precisaria parar na frente do du Plessis, os dois se chocarem e ver quem anda para trás. Só que o du Plessis tem muito mais contundência, muito mais punch do que o Strickland. Então os dois têm uma boa absorção, ok, só que o du Plessis é mais fácil fazer o Strickland recuar, porque o Strickland não tem tanto punch, é mais volume, Então ele precisaria contar com volume e
ele não conseguiu imprimir esse volume durante toda a luta, né? Então ele geralmente trabalha muito jab, ele fica ali, ele não cansa, né? Porque ele tem esse jogo mais paradão e fica ali, né? Só nesse jab. Só que nessa luta ele não conectou tantos jabs, tanto que a cara do Du Plessis meio que saiu até que tranquila ali, né? Não machucou tanto. Claro, ficou vermelho, óbvio, né? Teve uma luta ali, mas não machucou tanto. Na primeira luta ficou bem pior. E o pior cenário ali pro Strickland foi no quarto round, né? Quando o Du Plessis acertou uma patada no nariz do Strickland que quase que sai da cara dele, né? O nariz dele ficou muito torto. Na hora o Strickland meio que se desesperou, botou a mão, tentou colocar no lugar ali e tudo, até conseguiu, né? Porque ficou retinho, né? Mas o nariz estava destruído, sangrou muito. Então ali a casa caiu de vez pro Strickland, né? Porque o sangue atrapalha, dificulta para respirar, ele fica preocupado, deu para ver porque ele falou no intervalo dos rounds e tal. Então o Du Plessis até tentou acabar com a luta naquele momento, tentou aproveitar, tentou buscar um nocaute enquanto o Strickland estava assustado ali e o nariz estava atrapalhando, mas o Strickland conseguiu sobreviver, né? Então o Du Plessis tentou acabar com a luta naquele momento, mas o Strickland até que sobreviveu. Depois o Du Plessis meio que se acalmou, né? Percebeu que não tinha pra que fazer aquilo. A luta tava na mão dele, ele quebrou o nariz do cara, pra que ele ia daquele jeito, né? Tomar um contragolpe ele ia acabar perdendo a luta. Então, depois daquela primeira investida, ele meio que se tranquilizou e voltou a lutar normalmente e conseguiu lutar de maneira muito dominante. Para dois juízes, o Du Plessis venceu todos os rounds, né? E para um dos juízes, o Sean Strickland venceu apenas um round. Então, se na primeira luta tinha muita discussão, tal, quem ganhou, porque dá para enxergar isso, dá para enxergar aquilo, nessa luta ficou muito, muito mais claro realmente quem foi superior. A gente teve o Du Plessis com um volume de golpes maior em todos os rounds não, né? Porque no quarto round aqui, segundo as estatísticas que eu tô olhando, seria o round onde o Strickland teria conectado mais golpes, tá? Seria o único, mas foi justamente o round onde machucou o nariz dele. Então o que mais importa nas regras para você pontuar é o dano, tá? Então não adianta, o cara conectou 5, 8, 10 golpes a mais no round, tá? Mas se um golpe do outro cara que bateu menos estoura o seu nariz e o cara sente, etc., é o que vale, né? Então é realmente a contundência ali que importa. Então o Du Plessis teve muito mais volume de golpe aí, né? Inclusive, não só nos golpes conectados, nos disparados também, né? Queda, como eu falei, teve só 2 tentativas e uma ele conseguiu derrubar. Então o Du Plessis meio que poderia escolher o que fazer, né? Então ele quis ficar trocando ali, trocou, foi bem, né? Teve uma hora ou outra ali que parecia que ele tinha dado uma desacelerada, mas ele descansa, volta, parece que ele já tá bem de novo, né? O Du Plessis sempre é assim, né? Parece que ele tá morto, mas do nada ele meio que recupera e aí parece que tá morto de novo, aí recupera de novo. Enfim, é um cara meio estranho, né, nesse sentido. Ele consegue lutar morrendo, parece. Ele continua lutando bem, sei lá, né? O Du Plessis é um cara enigmático aí. E o Strickland, ele ficou frustrado, né? Deu pra ver desde o começo, no intervalo dos rounds, que ele tava nitidamente frustrado, né? Não conseguia impor o ritmo dele, não conseguia andar pra frente, não conseguia dar jab. Enfim, ficou evidente o que eu já falava em todos os vídeos pré-evento, todas as vezes que eu falo do Strickland. O Strickland é um lutador bom? É porque ele tem resultado, porque ele vence, ele foi campeão, ele tá no topo da categoria. Isso não dá pra negar. Mas ele é um lutador de MMA limitadíssimo, né? Ele não tem ferramentas, ele não tem opções. Ele basicamente é um cara que se defende bem da jab e chute frontal. Ele não tem mais nada além disso, tá? Então, não tô dizendo que, então ele é o pior lutador. Não, porra, eu acabei de falar, ele tem resultado, ele tá lá em cima, ele foi campeão, pô, legal. Mas não dá para dizer que esse cara é completo, que esse cara, é um ótimo lutador. Não é, né? Então, o Du Plessis conseguiu de maneira esperada, né, fazer uma luta onde ele conseguiu vencer com tranquilidade. A primeira luta que foi a exceção à regra, né? Ele teve dificuldade naquela luta, teve a discussão de quem venceu e etc, mas ele conseguiu vencer. Mas aquela luta foi o fora do esperado, né? O esperado é isso, um cara muito mais completo conseguir vencer um cara que é limitado. Essa é a realidade, né? Então, eu tô falando aqui baseado no que aconteceu nas lutas, não é por questão de torcida, né? Não tenho preferência, eu não torço nem pra um nem pra outro, né? E falando do pós-luta ali, o Du Plessis da entrevista, né? O Poatan tava ali no corner do Strickland e o Du Plessis meio que perguntou se tinha mais alguém e tal, não sei o que, né? Pra enfrentar ele. Não dá pra saber se foi uma indireta pro Poatan ou não. O Cormier meio que quis dizer que sim, né? Mas o Du Plessis mesmo não falou, né? Até porque tinham outros, tinha o Adesanya que também tava lá na arena, mas o Adesanya acabou de perder também, né? Enfim, eu chuto que teria sido sim uma tiradinha ali com o Poatan, mas o Poatan não deve nem dar atenção pra isso, porque daqui menos de um mês ele vai lutar contra o primeiro do ranking, né? Que é o Ankalaev. Então o Poatan
deixa isso pra lá, né? Nem pensa nisso, porque ele tem que ter 100% de foco na próxima luta dele. Aí se ele ganhar a próxima luta, aí ele pode tentar enfrentar o Du Plessis ou responder, né? Agora eu acho que o foco dele tem que ser total na próxima luta, né? Senão é aquilo, você começa a perder a atenção, entra aqui na provocação, o Du Plessis é um cara profissional em provocar, então não acho que é uma boa pra tentar entrar na pilha não, né? Primeiro vai lá, faz a sua luta e tal, se der tudo certo, aí sim, aí ganhou o Dan Kalaev, aí pega e fala o que quiser pro Du Plessis. Enfim, essa foi a luta principal do UFC 312, eu gostei bastante da luta, tá? Apesar de achar que o Strickland poderia ter entregue mais, mas é aquilo, minha expectativa já não era que ele ia entregar mais, né? Porque ele realmente não tem tanta coisa pra entregar. Enfim, quem assiste meus vídeos aqui antes da luta sabe minha opinião. Às vezes quem não me acompanha tanto vai ver esse vídeo e vai falar, ah, mas agora que já aconteceu a luta é fácil falar o que você tá falando. Não, são coisas que eu falei antes da luta acontecer, né? E aqui eu só tô reafirmando, né? Confirmando exatamente o que meio que já era esperado, tanto que o Du Plessis era um favorito bem razoável, né? Então as bolsas também já esperavam que o Strickland não ia dar conta, né? Essa é a realidade. Mas é isso, comenta a sua opinião sobre a luta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!